Larissa, eu vim do Paraná, né? E lá eu fui acostumada, quando era pequena, de ver muitas árvores, Leide, árvores grandes, né? Lá de Mata Atlântica. Mas eu sou apaixonada pelas árvores do Cerrado. Aprendi a amar isso aqui, aprendi a gostar. Mas eu vejo muita gente dizendo, é feio, é retorcido, ou não, isso é um pasto, né? Porque às vezes tem um ambiente ali que só tem algumas arvorezinhas e elas são todas retorcidas. Conta pra gente, isso é normal? Essas árvores são desnutridas? Essas árvores não são dali, não deveriam... Por que essas árvores são assim? E conta pra gente, como é esse bioma, assim? Como é que são essas árvores? Parece que o vento que molda elas, né, Larissa? Assim, a gente vai caminhar aqui no Cerrado, a árvore tá toda retorcida, assim, que eu acho muito bonito. É o vento que fica moldando elas ali? Gente, Fabi e Leide, eu acho que a beleza do Cerrado, eu gosto de conversar com quem gosta do Cerrado, que a beleza do Cerrado está nos detalhes. Então, quando a gente pensa assim, eu vou pensar numa floresta, aquelas florestas exuberantes, você cria essa perspectiva na distância, né? O Cerrado, a beleza dele está de você olhar na plantinha pequena, na florzinha que está ali no detalhe, que está no cantinho da árvore. Então, o Cerrado, ele é formado, como a Fabi falou, tanto por essas árvores retorcidas, que são árvores, a gente chama as árvores tortas do Cerrado, que elas são assim, por conta da característica do solo do Cerrado. Então, no Cerrado, a gente tem um solo com um pouco menos de nutriente, que quando a gente compara com outros ecossistemas, mas isso não é ruim para o Cerrado, isso é excelente, isso permite que o Cerrado seja como ele é. Então, as características do solo fazem com que essas árvores sejam mais tortinhas e também a ocorrência de fogo natural, não o fogo antrópico que as pessoas põem, mas o fogo que acontece naturalmente há séculos no Cerrado, junto com a relação do solo, dos nutrientes do solo, uma quantidade menor de nutrientes. E a estação seca muito marcada, então quem vive no Cerrado sabe que chega nessa época, está com a pele seca, que falta chuva, né? Essa estação seca muito marcada faz com que o Cerrado tenha essa coexistência de árvores, mas também que tenha um ecossistema que a gente chama de ecossistema aberto. Então, a gente tem muitas áreas onde a gente não tem uma densidade de árvores, se você chega e você vê uma floresta. O Cerrado não é uma floresta. Então, ele é formado por esses campos, com uma diversidade de plantas pequenas dentro do campo. Às vezes, a gente olha à distância e acha que é um pasto, como a Fabi falou, mas não é um pasto, é um campo nativo. E esses campos nativos, eles podem ter até 10 mil espécies de plantas. Então, enquanto a gente tem cerca de 1.800 espécies de árvores no Cerrado, nós temos quase 11 mil, de 10 a 11 mil espécies de plantinhas pequenas. Então, que são as gramas, os diferentes tipos de gramas. Em 1 metro quadrado, a gente pode achar mais de 50 tipos de plantas pequenas, entre gramas, algumas ervas, alguns arbustinhos. Então, essa característica do Cerrado, que a gente olha para ele, nossa, isso aqui está desmatado, né? Tá degradado, não tem árvore. Esse é o segredo do Cerrado. É a coexistência de plantas arbóreas, né, de plantas grandes com plantas pequenas, que faz a gente ter tanta diversidade, que seja a savana mais biodiversa do planeta e que também seja um ecossistema que traz água, que traz vários serviços ecossistêmicos para as pessoas. Então, quando a gente olhar para aquela árvore torta do Cerrado e falar, nossa, parece que foi moldada pelo vento. Lembrar que aquela árvore, as características dela, coexistindo com as outras plantas ao redor, com as plantinhas pequenas, que permitem que a gente tenha um ecossistema tão bonito e importante. E aí, da próxima vez que vocês forem andar numa área nativa de Cerrado, olha para baixo. Olha para as plantinhas pequenas, para as florzinhas, porque a diversidade, quando a gente começa a perceber a diversidade de cores, diversidade de flores, diversidade de aromas que as plantas pequenas do Cerrado têm, é impossível não se apaixonar. É impossível olhar de novo para uma árvore enorme, para uma floresta super densa e achar que é mais bonito ou mais importante do que aquele campo nativo com centenas de espécies pequenas, centenas de gramas, centenas de flores que são super importantes.